Olá, pessoal! Bem-vindos à aula de Biologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema digestório. A palavra digestório significa dissolver. E o que o sistema digestório faz? Primeiro a gente tem que entender o que é digestão. A digestão é a transformação da comida em energia. A comida ela é partida, né, em pedaços grandes, tá? A digestão transforma esses pedaços grandes em pedaços bem pequenininhos que vão ser aproveitados no corpo humano para gerar energia. Tudo bem? Então, pessoal, aqui é o sistema digestório, tá? Ele começa pela boca e vai até o ânus, tá? Então, nessa aula, a gente vai destacar cada órgão que compõe o sistema digestório. Então, temos aqui o sistema digestório. Então, em primeiro lugar, vem a boca, né? Que é onde entram os alimentos, onde na nossa boca a gente tem os dentes, tá? A língua, né? E a gente tem a saliva. Depois, o alimento, ele passa para a faringe, tudo bem? Que é mais ou menos na região aqui, no final da nossa garganta. Depois o alimento passa para o esôfago, que é esse tubo mais ou menos de 20 a 25 centímetros. Depois temos o estômago, tá? O fígado, tá? Que fica do lado do estômago. Depois temos o pâncreas, que ele fica embaixo do fígado, do lado do estômago. O intestino delgado, que pode ter mais ou menos por volta de 3 metros, ele é bem grande e ele é cheio de voltas. O intestino grosso e o ânus, que é por onde nós eliminamos as fezes. Então, pessoal, vamos começar pela boca, tudo bem? Na boca, nós temos vários dentes. Se você perceber, olhando no espelho, nós vamos ver que os dentes têm formatos diferentes. Os primeiros dentes, que seriam esses dentes aqui da frente, eles servem para rasgar o alimento. Depois a gente tem esses dentes pontudinhos, caninos, que eles servem para perfurar o alimento, como por exemplo quando a gente come carne. Por isso, animais carnívoros, eles possuem esses dentes bem grandes, porque eles perfuram, tá? E depois a gente tem esses dentes mais achatados, que servem para triturar os alimentos, tá? Também na boca, nós temos a saliva, que é esse líquido que a gente engole. A saliva, ela possui várias funções, tá? A primeira delas é amolecer os alimentos, né? A segunda seria facilitar o ato de engolir. Mas a principal dela é que a saliva, ela contém uma substância chamada amilase salivar, tá? Que o que ela faz? Ela digere os carboidratos. Seria principalmente o amido, né? Onde você encontra amido? Na batata, no trigo, no milho, no feijão, na mandioca, todas as farinhas, né? Todas elas contêm amido. Fora o amido, existem outros tipos de carboidrato, tá? Que também são digeridos na boca, que é o caso dos doces, tá? Toda substância doce, ela tem carboidrato, tá? As frutas também são doces, né? O próprio leite tem um carboidrato no leite, então tudo isso já começa a ser digerido na boca. Passamos então, boca, temos a faringe, passamos pelo esôfago e chegamos no estômago. Importante falar do esôfago que ele é cheio de músculo e ele faz uma pressão, tá? Ele aperta. Quando a comida ela é engolida, o esôfago começa a se mexer.
o que acontece? É justamente ele empurrando a comida para o estômago. Quando a comida chega no estômago, que já foi um pouco digerida, principalmente, né, o amido lá na boca, no estômago existe uma substância chamada suco gástrico, tá? Que o suco gástrico ajuda a digerir as proteínas. Quais são os alimentos que têm proteínas? Ovo, leite, né, queijo, todos os tipos de carne, tá? Derivados de animais, tá? Inclusive o frango e o peixe, né? Não só o bovino, né? Mas também tem no feijão, tem na soja, tem na lentilha, né? Tem nas nozes, nas avelãs, tudo isso tem proteína. Então, relembrando, tá? Na boca, pela saliva, digere amido. No estômago, digere proteína. Depois temos o fígado. O fígado, ele não digere nada, mas ele produz a bile. E a bile, ela faz com que gotículas muito grandes de gorduras, elas fiquem pequenininhas. Essas gotículas, elas são quebradas, tá? Em vários pedacinhos pequenos. Quanto menor a gotícula, mais fácil para ser digerido. E é por isso que a bile faz isso, tá? Ela parte gotas grandes de gordura em gotículas bem pequenininhas para facilitar a digestão. Então ela não digere, ela só parte em pedaços menores para depois essa gordura ser digerida com mais facilidade. E aí depois a comida chega no pâncreas. E lá no pâncreas a gente tem uma substância chamada suco pancreático, tá? Esse suco pancreático, ele é tão forte, tão importante, que ele consegue digerir todos os tipos de alimentos. Ele consegue digerir amido, que é encontrado na farinha, né, no pão, né, no leite, que a gente viu que já era digerido na boca. Então, se a boca não conseguiu digerir tudo, vai ser digerido pelo suco pancreático do pâncreas. Também o suco pancreático consegue digerir proteínas, né, que é o caso da carne, né, do leite, da soja, do feijão, que você viu que já começou a ser digerido lá no estômago, mas aqui também o suco pancreático consegue digerir essas substâncias. E por último, que a gente não viu agora, que são os lipídios. O que são lipídios? Lipídios são gorduras, tá? Então, quando você come uma bolacha, uma pizza, um sorvete que tem bastante gordura, né? Um salame, a gordura da picanha, tudo isso tem gordura, tá? Todas essas substâncias que têm gordura, a gente chama em biologia de lipídio, tudo bem? Depois temos o intestino delgado. Quando todo esse alimento, amido, proteína e lipídio, for tudo digerido, esse alimento vira partículas muito pequenininhas, tão pequenininhas que conseguem ser absorvidas pelas células do intestino delgado. O intestino delgado é uma longa tripa imensa, e se a gente conseguir cortar o intestino delgado e visualizar, ele tem várias voltinhas entre eles, tá? Dentro dessas voltinhas tem sangue, tá? Corrente sanguínea. E essas pequenas partículazinhas de alimento, tá? Que foram digeridas, elas conseguem passar por essas células e irem até o sangue. Do sangue, elas vão para as células do corpo para ser produzida a energia, para a gente correr, a gente trabalhar, a gente estudar. E aí, aquilo que não foi digerido passa pelo intestino grosso. Por exemplo, o milho, né? Quando a gente come um cachorro quente, por exemplo, cheio de milho, você pode ver que no cocô, às vezes, tem o milho. Por quê? Porque o milho, ele não é digerido, tá? Então, ele passa por todo o sistema sem ser digerido, e aí, no final, ele passa pelo intestino grosso e sai nas fezes. E qual é a função do intestino grosso? Quando a gente vai digerindo os alimentos,
esses alimentos eles vão liberando água, tá? O corpo não vai liberar essa água nas fezes, porque 70% do nosso corpo é água. Então, é essa a função do intestino grosso. O intestino grosso, ele absorve toda a água. O que sobrar, aí a gente fala que são as fezes. Tudo bem? A cor das fezes, ela pode dizer muito sobre a nossa saúde. Então, sempre é importante você visualizar as suas fezes, tá? Fezes muito líquidas significa que você não está absorvendo toda a água no intestino grosso. Muitas vezes é por causa de alguma infecção, tá? E a cor das fezes também fala muito sobre você. Fezes muito escuras, em vez de ser marrom, aquelas bem pretas, tá? Ou marrom escuro muito forte, pode ser que você está tomando algum remédio com ferro, ou você pode, por exemplo, ter algum tipo de problema no estômago. Existem fezes que podem estar verdes, tá? Isso pode ser indicativo de excesso de estresse, ou pode ser uma doença que a gente chama de síndrome do intestino irritável, tá? Que dá várias inflamações no intestino, ou você está consumindo muito vegetal. As fezes também podem ter um aspecto amarelado, tá? Que significa que seu intestino delgado pode não estar absorvendo todos os nutrientes, tá? Ou você pode ter uma doença chamada doença celíaca, que é uma doença que ela não consegue digerir o glúten que está presente em várias plantas, como o trigo, a aveia, o centeio, ou pode estar com infecção intestinal. Fezes avermelhadas significa sangue nas fezes. Então pode ser hemorroidas, ou você tá com o cocô muito duro, e isso pode acabar ferindo a região anal, tá? Ou alguma infecção intestinal, ou uma doença que a gente chama de doença de Crohn, que é uma doença imune, onde os anticorpos que você produz acaba atacando o seu próprio corpo. E também temos as fezes claras, que é quando você tem dificuldade de digerir gordura ou algum problema no fígado.